Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco esteve na América Latina. Foram 8 dias intensos, com o Papa a denunciar injustiças sociais e a mobilizar a Igreja para ser agente de mudança. Para analisar o alcance político e religioso desta viagem, contamos com a presença do Padre António Fernandes, é o provincial dos missionários da Consolata. Iremos conversar dentro de alguns minutos, antes a atualidade religiosa que hoje destacamos. A comunicação na liturgia é o tema para o 41º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica que decorre em Fátima. O Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica está a refletir sobre a globalidade da comunicação da liturgia, sem esquecer como as novas tecnologias influenciam a vivência da fé. Integrando as novas realidades e as novas formas de comunicar, é fazer com que ela ainda seja mais participativa por todos, porque é na participação ativa, consciente e frutuosa que ela se vê como essa comunicação que é em si mesma. Reduzir a comunicação aos meios de comunicação social seria redutor, porque a liturgia mesma exige a presença, exige a participação, exige a corporeidade, exige os 5 sentidos, não é uma comunicação virtual. A nossa atenção centra-se essencialmente sobre o que na liturgia é comunicação. E é comunicação porque é diálogo salvífico. Deus fala ao seu povo, portanto Deus comunica-se. Deus no princípio disse, faça-se, e tudo foi feito. Por conseguinte, a comunicação é aquilo que Deus faz quando cria. Os meios de comunicação social que estão agora na moda, pois evidentemente transmitem esta liturgia, mas a liturgia é muito mais do que aquilo que os meios de comunicação transmitem da liturgia. Com mais de 1.100 participantes, o 41º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica termina esta sexta-feira em Fátima. Na próxima semana, os temas em debate serão apresentados no programa Eclésia. O Estado português e o Patriarcado de Lisboa apresentam o projeto de recuperação e valorização da Sé Patriarcal no âmbito da iniciativa Rota das Catedrais. O Cardeal Patriarca de Lisboa e o Secretário de Estado da Cultura tomaram conhecimento do projeto de recuperação dos claustros da Sé Patriarcal e instalação de um núcleo museológico que vai recuperar a memória do passado e futuro. Nós estamos no momento em que precisamos ganhar consciência do que fomos, do que somos e do que havemos de ser. Porque neste espaço tão exíguo, afinal de contas, se encontra uma sucessão de povos, de culturas, até de credos, que é ímpar. No nosso país eu não conheço, num espaço tão pequeno, tanta lembrança, não é? E por isso poderão desfrutar aqui de uma memória viva que é muito útil para a construção e a reconstrução da nossa sociedade. Este edifício central na cidade e no país está com um grau de degradação estrutural significativo e precisa de uma reabilitação. Por isso era uma opção necessária e julgo que ganha a cidade e ganha o país. A obra, orçamentada em 5 milhões de euros, é comparticipada por fundos europeus, onde o Estado português e a Igreja Católica também são chamados a participar. Vai haver uma alocação de fundos europeus na casa dos 2 milhões de euros. A Igreja também comparticipará nos financiamentos e há um montante de verba que será do Estado português. É muito dinheiro, mas tudo é relativo ao que se tem por diante, não é? E estas obras são obras de consolidação, de engenharia e de arquitetura, obras que não são muito baratas por aquilo que exigem de técnica e de materiais e tudo isso. E com a boa vontade de todos, apesar das atuais circunstâncias e dificuldades, com certeza acabamos de chegar a bom termo. A construção é o único gótico em Lisboa. Tem vestígios de várias civilizações, como fenícios, romanos, islâmicos e medievais, e a intervenção está prevista demorar 18 meses e não começa em menos de um ano. Há um conjunto de procedimentos que têm que ser tomados, mas portanto a obra não vai poder começar
em menos de um ano e meio. Não é possível, em termos dos procedimentos legais. Se eu bem ouvi, com todos os procedimentos, enfim, em pouco mais de um ano começamos a ter obra, não é? E eu cá estou para lembrar aquilo, porque eu ouço com muita atenção. A intervenção tem 4 fases que vão permitir que o claustro recupere a sua dimensão arquitetónica e espiritual. Vai-se resumir à reposição do claustro, que foi perdido pelas escavações arqueológicas. Simultaneamente vamos construir em cripta também 2 espaços, um de recepção ao turista e de apoio aos visitantes e de guia, digamos, ao percurso das visitas às ruínas, e um outro que será um espaço fundamentalmente mais museológico, que vai expor todos os achados que foram revelados nas escavações. A Sé Patriarcal é monumento nacional desde 1907 e o plano de reabilitação foi apresentado numa sessão onde os responsáveis assinaram uma adenda ao protocolo celebrado em 2012 entre o Estado e a Conferência Episcopal Portuguesa. Um álbum para O Rei Magnânime, uma exposição que mostra a criação artística do período do rei Dom João V e que está exposta no Museu de São Roque. A exposição gravita em torno do álbum Will, um documento conservado na Escola de Belas Artes de Paris, embora tenha sido pertença da coroa portuguesa que o encomendou através do rei Dom João V em 1740. Este álbum é um documento que pretende ser uma espécie de relatório de contas ilustrado com belíssimos desenhos das últimas grandes encomendas joaninas, designadamente para a desaparecida patriarcal, que ruiu com o terremoto e que tinha sido totalmente remodelada na capela do Paço da Ribeira. E, portanto, os poucos desenhos que resultam referentes a esta basílica, que constituem cerca de 10% dos desenhos do álbum, são como quase que a única fonte visual que nos permite ver aquilo que terá desaparecido da Patriarcal. É o caso aqui destas grades de uma capela da Patriarcal. A maior parte dos desenhos dizem respeito à encomenda da Capela de São João Batista para a Igreja Jesuíta de São Roque e é um documento detalhado sobre os objetos que constituem o tesouro da Capela de São João Batista e onde podem ser também identificadas as peças que desapareceram. Uma exposição só possível em virtude de um projeto global de qualificação da Capela de São João Batista, um estudo, um restauro e uma divulgação através de uma exposição com o nome A Encomenda Prodigiosa da Patriarcal à Real Capela de São João Batista. Nesse contexto, foram pela primeira vez apresentados ao público 4 desenhos do álbum Will, mas com condições muito específicas. Portanto, para esses desenhos poderem ser apresentados, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa comprometeu-se a custear o restauro do álbum na sua globalidade, com a contrapartida de poder fazer a sua apresentação pública pela primeira vez no mundo, em Lisboa, na sua galeria de exposições temporárias aqui no Museu de São Roque. Mas a exposição não se esgota com a apresentação dos desenhos do álbum, na sua maioria relacionados com o tesouro da Capela de São João Batista. Permitiu, pela primeira vez, reproduzir integralmente numa edição crítica, com estudos de reputados especialistas, todos os desenhos do álbum, portanto que nunca tinham sido reproduzidos e encontravam-se, enfim, na secção de iconografia da École Supérieure de Beaux-Arts. Uma exposição em torno do conceito de viagem. O álbum teve um percurso atribulado até chegar, no século XIX, às mãos de um editor de arte chamado John Will, daí a designação Álbum Will. Uma particularidade exposta é uma das caixas que acondicionavam as encomendas destas peças de arte.
terão vindo centenas de caixas para acondicionar estas peças, e esta que aqui mostramos, que está em exposição permanente também no núcleo do Tesouro da Capela de São João Batista do Museu de São Roque, é a única sobrevivente e é complementada com estes dois livros que são provenientes da Biblioteca da Ajuda e que têm precisamente as listas das caixas que eram enviadas de Lisboa para Roma a partir do Porto de Ripa. A Misericórdia de Lisboa assumiu todo o restauro da obra e assim pôde apresentá-la e reproduzir o seu conteúdo nesta exposição. E este é o primeiro serviço público que a Santa Casa presta, apoiar na íntegra este restauro deste património que foi português, que está na posse do Estado francês, mas que continua a dizer unicamente respeito à história do nosso país. O segundo aspecto importante deste serviço público que a Santa Casa da Misericórdia presta é também disponibilizar na íntegra todo o Álbum Will, ou seja, este documento que estamos a falar e que se chama o Álbum Will, e disponibiliza na íntegra através de uma publicação disponível para o público em geral e para a comunidade científica nacional e internacional. Uma obra editada em português e inglês, disponível nesta exposição que pode ser visitada na Galeria de Exposições Temporárias do Museu de São Roque até ao dia 25 de outubro. Estes são temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Equador, Bolívia e Paraguai, os países visitados pelo Papa Francisco na sua recente deslocação apostólica, uma região do mundo onde as desigualdades sociais são pronunciadas e a Igreja registra um grande dinamismo. Entre nós está quem conhece bem esta realidade. O Padre António Fernandes é provincial dos Missionários da Consolata e trabalhou na América Latina. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Como é que acompanhou esta viagem do Papa? Surpreendeu de alguma forma a presença deste Papa Francisco na América Latina? Ele que é originário daquele continente, portanto, desde logo, alguém que conhece também muito bem aquela realidade. Não me surpreendeu e acho que teve um alcance religioso, político, social muito grande. Primeiro pela escolha, não? Que foi a primeira escolha que o Papa Francisco teve e a primeira visita que teve. Teve a primeira no Brasil, nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas agora foi ele que escolheu. E estes três países são netamente indígenas, a maioria da população é indígena. E esta primeira escolha do Papa acho que foi realmente muito acertada do ponto de vista, digamos, do contexto latino-americano e de escolher povos ou países onde a maioria são povos originários. O Equador, a Bolívia e o Paraguai têm entre 60%, 70%, 80% da população indígena. Eu acho que isso é muito significativo, não? Que os três primeiros países que o Papa escolheu para a sua visita na América Latina foram aqueles que atualmente têm realmente uma grande percentagem de povos indígenas. O Papa sublinhou também bastante a dimensão jovem daquelas comunidades cristãs, daquela sociedade, porque são países com uma percentagem social elevada de jovens, e a Igreja também é a imagem disso. Portanto, tem uma componente jovem muito, muito interessante e isso muda tudo no que toca à capacidade mobilizadora da própria Igreja. Isso também, pois a realidade na América Latina, no contexto latino-americano, totalmente diferente das nossas comunidades europeias, não? São comunidades jovens, com a participação de muitos jovens, muitos movimentos juvenis, e também porque o continente latino-americano, neste caso, a grande maioria, há grandes percentagens de jovens, não? Em todas as classes, médias, baixas e altas, e a Igreja em si tem este dinamismo juvenil, não? E eu acho que isso também teve muito característico na viagem do Papa, a juventude, os movimentos sociais, esta característica indígena pela escolha dos próprios países que escolheu e a inserção deles nos movimentos
sociais. Depois o Papa seria incontornável fazê-lo, denunciou, identificou as gravíssimas clivagens sociais que ali se verificam, desigualdades latentes naquela sociedade, mas não se ficou pela denúncia. Colocou também na própria Igreja a responsabilidade de ser agente de mudança desta situação. Certo, eu acho que o Papa, depois nas entrevistas seguintes que fez, e bate sempre num tema que eu acho que é extremamente importante. O Papa fala em nome da Igreja e da doutrina social da Igreja. Então a Igreja não pode ficar calada diante destas incoerências que a própria sociedade, nós próprios vamos construindo, que bradam aos céus e que não ajudam verdadeiramente a construir o reino de Deus. Então o Papa tem sido sempre porta-voz daqueles que não têm voz, tem denunciado estas situações que não criam verdadeiramente a fraternidade e criam estas clivagens enormes entre pessoas e propõe através da doutrina social da Igreja. Eu acho que o Papa faz muito bem, evidente, ser o porta-voz daquilo que a Igreja ao longo de todos os séculos foi construindo como a sua doutrina social. Não? Ele não tem dito sempre, eu não falo em nome pessoal, falo em nome daquilo que a Igreja tem construído ao longo de todo este tempo e que parte do Evangelho e da dignidade do ser humano. Nós trabalhamos muito na América Latina e creio que em toda a parte, não é importante que o ser humano tenha a vida e a tenha em abundância. E não pode haver vida de Deus se não existe uma educação, uma saúde e condições dignas para que todo o ser humano possa viver esta sua vida, que é um dom de Deus, com bastante dignidade. E o Papa tem alertado sempre para este perigo que nós muitas vezes construímos com estas clivagens. Padre António Fernandes trabalhou na América Latina, conhece bem aquela realidade e na sequência do que estava agora a sublinhar, por vezes a fronteira não é muito clara ou é difícil separar as águas quando se propõe, se anuncia e se luta pela doutrina social da Igreja naqueles territórios. Onde é que termina a proposta religiosa, o envolvimento político, a conotação com determinadas ideologias. É um desafio muito grande que se coloca à ação do missionário quando está a trabalhar naquele terreno. Eu acho que temos que partir disto. O cristão é um homem que constrói a sociedade, está na sociedade, participa da construção desta sociedade e ser cristão passa sobretudo por construir a cidade. O homem político, nós somos por natureza homens políticos porque somos construtores desta cidade. Fazemo-lo através do Evangelho, dos valores do Evangelho. E eu acho que a proposta do Evangelho, antes de ser de denúncia, é de construção, é de proposta de vida, é de proposta de sociedade. Então acho que o Evangelho, a Igreja, traz em si uma proposta da construção da cidade, que é uma proposta política também. É religiosa, porque nasce do nosso ser religioso, mas como seres que somos em construção numa sociedade, da cidade, e com opções que temos que fazer no dia-a-dia, nós fazemos-la a partir do Evangelho, como proposta. Evidente que se existem situações em que o ser humano verdadeiramente não é respeitado na sua condição de ser humano, tem que ser denunciado. E eu acho que a política e a religião, ou melhor, o ser cristão implica a nossa adesão e a nossa construção política da cidade. Somos cidadãos, a política não é só dos políticos, nós temos que verdadeiramente reconstruir este ser humano como ser político e construtor daquilo que é a polis, não? E daquilo que é o nosso ser cristãos nesta sociedade. Não podemos ficar à margem. É fácil, presumo que a credibilidade da própria Igreja naqueles países passa muito por este estar ao lado do homem que sofre, do mais pobre. Como é que é depois também, independentemente desta questão mais social, o entrar da proposta cristã nestas culturas indígenas? Pois eu acho que falar de culturas indígenas, primeiro temos que compreender a diversidade de povos e de contacto que existe destes povos com o mundo, com a sociedade envolvente. Não? Eu vivi num estado onde haviam 8 povos indígenas e todos eles com graus diferentes de contacto com esta sociedade envolvente. Alguns que só tinham 40 anos de contacto com a sociedade envolvente, outros com 200 e 300 anos de contacto. Então, há uma diversidade muito grande na aproximação do próprio missionário a estas realidades. Acho que é importante ter sempre presente 3 aspectos. O primeiro,
compreender que temos que dialogar. E temos que compreender o outro na sua cosmovisão, na sua maneira de compreender o mundo, na sua maneira de se relacionar e de se relacionar com o próprio Deus ou com as divindades, no caso de muitos povos indígenas, e há que tratar de respeitar ao máximo estes povos. Depois há que compreender a situação que muitos destes povos vivem de exclusão. É importante a polis, a construção da cidade, pressupõe a inclusão do outro como ele é, não para que o outro seja como eu desejo que ele seja, não? E acho que é importante incluir os outros na sua diversidade e compreender esta dimensão diversa dos povos indígenas, na sua cultura, na sua educação, na sua maneira de compreender a saúde, é fundamental também para a nossa vida. E terceiro, uma pessoa que dialoga, que se faz companheiro, está disposto também a testemunhar estando presente e acompanhar as lutas. Eu trabalhei com povos indígenas que lutavam pela terra, pela dignidade, pelo reconhecimento da sua educação e da sua cultura, e muitas vezes isto pressupõe a perseguição. Então, mas é preciso que o missionário, o sacerdote, a igreja esteja presente. E estar presente é estar presente fisicamente, não só de coração, de mente, mas acompanhar estas comunidades nas suas lutas diárias. E era isso que acontecia, não? Muito bem, Padre António Fernandes, foi isso que aconteceu. Com a sua experiência, é isso que veio muito ao de cima nesta presença do Papa Francisco na visita a estes 3 países, Equador, Bolívia e Paraguai. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia. A Eclésia a centrar hoje a sua atenção nesta recente deslocação pastoral do Papa Francisco à América Latina. Recordo que mais logo, na Antena 1, também pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45. Resta desejar uma boa tarde e, se for o caso, também umas ótimas férias.